sou arquiteta, sou sócia da UPA Construtora, idealizadora aí dos canais, da página, né? Domine a sua obra, explicando um pouquinho o que é o dominar uma obra, né, para que a gente fale sempre aí a mesma língua e não fique perdido. Dominar uma obra, né, para que a gente tenha um entendimento, o mesmo entendimento a respeito. Eu falo que dominar, né, é um verbo que ele não é tão específico. Então, se eu falo dominar o vôlei, pode ser que eu jogue muito bem vôlei, mas para você o dominar vôlei é alguém que, sei lá, vai competir numa Olimpíada de vôlei, né? Então, por conta dessa inespecificidade da palavra dominar, eu sempre explico um pouquinho o que seria, então, domine a sua obra, dominar uma obra no início da live, para que a gente fale aí a mesma língua. Bom, dominar uma obra, para mim, quando eu estiver falando em dominar uma obra aqui dentro do canal, é você conseguir garantir a qualidade de execução de cada etapa de obra. Então, se você está com a sua equipe de elétrica dentro de obra, você conseguir garantir que aquela equipe de elétrica esteja montando toda a parte de elétrica, fiação de elétrica, pontos de utilização, bitola de fio, etc., da maneira correta, da melhor forma possível. Então, se você não tem domínio de obra, é quando você simplesmente olha para a equipe de elétrica e não sabe dizer se eles estão montando da maneira correta, se eles estão seguindo realmente o projeto, se eles estão com a bitola certa de fio, com as cores padronizadas de fio e etc, né? Então, quando a gente não domina uma obra, é quando acontece tudo isso. Então, beleza. A partir do momento que a gente consegue definir, então, o que é e o que não é dominar uma obra, a gente falando aí na mesma língua, eu queria trazer um pouquinho para vocês um conceito aí de economia mesmo, né? Pra gente começar a entender aí o que é, porque eu vejo muita gente especulando errado a respeito dessa taxa Selic baixa, a inflação que tá controlada, que teve um momento até de deflação e de repente estão falando em crise econômica, o boom econômico da construção civil que se esperava do início do ano, né, no primeiro semestre, e todas essas especulações, tá? Então eu vou trazer um resumo bem rápido, até porque eu não sou da área de economia, apesar de ter feito um MBA de gestão empresarial, tive algumas matérias sobre economia, então é o que me traz aí um embasamento para eu poder explicar um pouco para vocês também, tá? Para que vocês não tenham dúvida. Existem dois tipos de políticas econômicas, tá? No país. Política econômica fiscal, política econômica monetária. A política econômica fiscal é aquela que a gente não gosta, e aquela que o Brasil já está sofrendo aí uma crise, né? Que a gente não consegue fechar a conta aí já faz muito tempo, e daí tem dívida externa e blá blá blá, enfim. A crise econômica fiscal, ela tem como os instrumentos mais básicos, vamos dizer assim, o controle de gastos do governo e dos impostos, aquela parte que a gente adora. Então, assim, a conta não fecha, o governo acaba gastando muito mais daquilo que ele arrecada, e fica aquela coisa, né, do brasileiro sempre pagar a conta, etc. Não vou aqui, né, falar sobre implicações econômicas e políticas em relação a político mesmo e politicagagens, né? Enfim, e a política econômica monetária é aquela que controla, então, a taxa de juros e que controla a inflação. Então, a política econômica monetária, ela tem 3 instrumentos principais, que é o depósito compulsório. Meu Deus, né? Vocês podem estar se perguntando. Calma, gente, eu vou deixar bem assim, sabe? Bem leve, não vou ficar entrando em quesitos assim, bem chatos de economia, não, tá? O que é o depósito compulsório? Basicamente, o banco, ele cria dinheiro. Você coloca seu dinheiro lá e ele consegue ir emprestando esse dinheiro para outras pessoas e cobrando juros dela para emprestar o dinheiro que você colocou lá, certo? Você está investindo lá. Ela vai multiplicando esse dinheiro de uma forma meio que digital. Então, quando o banco vai multiplicando o dinheiro, ele vai criando um novo dinheiro dessa forma digital, o que acontece? Para que ele breque esse criar novos dinheiros, você tem que fazer um depósito compulsório. Não é todo o dinheiro. Por exemplo, se a Maria coloca no banco, que sou eu, 20 reais, vamos dizer que não exista um depósito compulsório, eu pego esses 20 reais e começo a multiplicar esse dinheiro. Pega os 20 reais dela, que está comigo, que sou banco, e começa a emprestar para outras pessoas e cobrar juros. Então eu vou, né, multiplicando esse dinheiro. Enfim, quando eu começo a fazer essa multiplicação de dinheiro, se eu não tenho depósito compulsório, você poderia, teoricamente, pegar 100% do dinheiro da Maria, que está aqui comigo, que sou banco, e
emprestar para outras pessoas e cobrar juros delas. Então, se tem um depósito compulsório, o que acontece? Você define quanto de dinheiro que você pode fazer essa multiplicação, entendeu? Desses R$20, vamos dizer que então eu pudesse emprestar para outras pessoas e deixasse reserva ali, né, para que não houvesse, vamos dizer, aquele perigo de todo mundo sacar o dinheiro ao mesmo tempo e falir um banco, de você não poder mexer nele. Então, se a Maria me botou R$20 no banco, que sou eu aqui, eu vou poder emprestar para outras pessoas e cobrar juros dela de uma parte desse dinheiro e não do todo. Então, esse é o primeiro instrumento da política econômica monetária. O segundo instrumento é o que eles chamam de taxa de redesconto, que é basicamente o que o Banco Central cobra de juros dos próprios bancos, dos outros bancos. Então, se tem o Banco Brasil, tem todos os bancos aí no Brasil, e se ele precisa de dinheiro, de injeção de caixa, vamos dizer assim, esses juros se chama taxa de redesconto, que ele vai pegar do próprio Banco Central. E a taxa Selic, que é os juros que a gente paga, tá? Que a gente sente mais, vamos dizer assim, que a gente que não faz parte ali dos bancários, né? Então, que a população vai sentir. Então, quando está uma política econômica expansionista, o que acontece? Eles vão querer que aumente a liquidez de mercado econômico. Então, como é que ele faz isso? Baixando as taxas de juros, tá? Tanto baixando a taxa lá de depósito compulsório, de redesconto e o juros Selic, que é o nosso preço do dinheiro, vamos dizer assim, né? Para justamente a gente ter incentivo não a poupar, e sim a gastar. Por que isso está acontecendo? Primeiro que a gente tem uma inflação controlada, a gente teve até um período de deflação, e segundo que a gente vai baixando os juros justamente para fazer com que a população gaste. Porque por conta da pandemia, por conta de tudo que está acontecendo, o que aconteceu? Todo mundo parou de gastar. A gente teve, né, um aumento aí de desemprego, muitas pessoas com uma expectativa do mercado muito ruim, porque ninguém sabe qual vai ser o futuro disso, e a imprevisibilidade do mercado econômico, né, da parte de economia realmente, é o que ferra, tá? Então é o que deixa muito complicado realmente o que a gente pode fazer. Então, o governo, para tentar fazer com que a gente consuma, aqueles que têm um dinheirinho, para não guardar esse dinheiro e começar a consumir, para girar mercado, vai baixando todas essas taxas para fazer essa política monetária expansionista. O que eu vi que tem muita gente especulando errado? Porque está nessa política monetária expansionista e que está incentivando eu a gastar, então a crise econômica não vai ser grande. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, tá? Então, assim, não é questão de tamanho de crise que vai fazer com que, porque a política monetária expansionista diz que não está tendo crise. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a questão da construção civil, então, que ano passado a gente teve uma crise enorme, né, de 2013 até 2018, a construção civil sofreu bastante, e em 2019 ali tinha aquela promessa do ano de 2020 ser o boom da construção civil, né? A gente começou a ter aquela especulação, aquela expectativa muito otimista, muito positiva em relação ao mercado de construção civil. Inclusive já havia até especulações de bolha imobiliária, assim, a gente, né, estava ali começando a aproveitar então esse período que iniciou aí o ano de 2020. Mas né, por conta da pandemia, por conta disso tudo e por conta dessa expectativa pessimista de mercado, a gente, na parte de economia, você começa a visualizar a expectativa da própria população. Porque se nós, da população, temos uma expectativa negativa em relação ao mercado econômico, a gente não gasta. Por mais que a gente tenha dinheiro, por mais que tenha uma política econômica expansionista, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. O que o brasileiro pensa, né? Não sei qual que vai ser o dia de amanhã. Aqueles que ainda continuaram com os próprios empregos não sabem se vai ter esse emprego para sempre. Então fica aquela expectativa negativa, né? Então, para o mercado conseguir ancorar essas expectativas e conseguir deixar positiva, né? Uma das tentativas é fazer, né, essas políticas econômicas aí expansionistas para que a gente comece a gastar. Então, são dois lados de uma moeda, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que têm bastante dinheiro e acabam enriquecendo na crise, né? Enriquecendo não, eles enriquecem realmente, né? Não vamos colocar aspas. Enriquece na crise por conta de aproveitar melhores negócios, né? Porque realmente vai ter terrenos, imóveis, vou falar mais na parte de construção civil, que vão estar mais baratos.
mas ao mesmo tempo as próprias construtoras, tá? Eu li algumas reportagens ali de março, né? Até do CEO da Cirela, Tecnisa, falando que eles estavam adiando lançamentos por conta dessa expectativa dos brasileiros, né, em relação ao mercado econômico, por conta da pandemia, ser completamente pessimista. A construção civil, dentre todos os outros setores, é um que não está sofrendo tanto. Óbvio, se a população perdeu o poder de compra por conta da quantidade de desempregos e as pessoas que têm um pouquinho de dinheiro estão tentando reservar, por mais que o governo esteja incentivando a gente a gastar, é lógico que vai desaquecer a economia, né? O pessoal vai deixar de comprar, adquirir apartamentos, vai adiar sonhos, etc. Mas existe um outro lado da especulação de que o lar, né, a casa, mudou a visão. Nesse período de pandemia, de quarentena e etc., as pessoas começaram a mudar a visão delas em relação à própria casa. Então, se você for ver até em relação a pesquisas e compras de dentro do Mercado Livre, etc., cresceu muito o número de itens para repaginação, reformulação, uma releitura da própria casa. Então, muita gente comprou tinta, muita gente comprou coisinhas para poder fazer enfeites e, sei lá, tem muitas coisinhas assim no Mercado Livre. Se você for ver as pesquisas, são muitas relacionadas à própria casa, né? De tentar fazer um diferencial da própria casa. Então, existe esse outro lado também, né? Essa outra especulação de que as pessoas estão tendo essa nova visão e que às vezes até por conta dessa nova visão, por ter ficado dentro de casa, por estabelecer novos planos, que talvez tenha aí um mercado, quando passar a pandemia, de pessoas que têm dinheiro, vamos dizer assim, que tiveram seus empregos mantidos, né? Às vezes por um setor aí que não sofreu tanto, que vão investir em construções novas ou com reformas ou com novos projetos, até porque muita gente acabou pensando em novos sonhos, novo tudo, vamos dizer assim, né, para essa reformulação do próprio lar. Porque muita gente começou a pensar, tipo, e se eu tivesse a piscina que eu falei que ia construir e nunca construí, meus filhos teriam mais espaço para correr, etc. Lógico que a gente está falando de um setor ali de pessoas que não foram tão afetadas. Óbvio que a grande maioria do país assim foi bem afetado em relação ao poder aquisitivo. Mas daqueles que não foram tão afetados, essa questão do lar veio, né, ficou em evidência, vamos dizer assim. Então existe uma pandemia, existe uma crise, existe uma política econômica monetária expansionista para tentar reaquecer o mercado, para tentar aumentar a liquidez desse mercado, para que a gente não sofra tanto, né? Vamos dizer assim, para que as pessoas comecem aquelas que têm, gastar para girar a economia. E existe também aqueles que não sofreram tanto com a parte da pandemia e que já estão com aquela reformulação da própria casa, do próprio lar, e que está em alta, vamos dizer assim. Os escritórios, os ambientes de trabalho, enfim, estão sendo reformulados. Muita gente conseguiu adaptar os seus trabalhos para o mundo digital. Então, o mundo digital entrou em alta, vamos dizer assim, e a própria casa está sendo reformulada. Então, tem gente pensando em novas plantas, tem gente pensando em trabalhar só de casa após a pandemia. Eu conheço uma dona de restaurante que ela fechou o restaurante por conta da pandemia, mas começou a atender em casa e ela confidenciou pra gente que foi a melhor coisa que ela fez, que ela tá trabalhando muito menos, ela trabalha só de quarta a domingo e ela rende muito mais por conta das entregas, tudo. Ela falou que ela não vai reabrir o restaurante pós-pandemia. Então, lógico, né? Tem muita gente sofrendo demais, né? Academias, vamos dizer assim, as utilizações secundárias, né? Estão sofrendo muito. E a parte ali dos produtos inelásticos, né? Como alimentação e etc., já estão sofrendo um pouco menos. A construção civil, porque ela vinha naquele crescimento e por ter sido considerada como parte desses setores essenciais, não parou, a gente não sofreu com quarentena, então as obras continuaram. Novos lançamentos foram adiados por conta do poder aquisitivo das pessoas, né, da população, mas as obras em si que estão ali, né, elas puderam continuar, né, funcionar. Então, o que eu vejo? Existe muita especulação, não dá para dizer ao certo, mas na parte da construção civil ela até é um pouquinho otimista. Mas uma coisa
a gente tem certeza absoluta é que todas as empresas, aquelas que estão continuando, aquelas que estão no mercado e aquelas que vão passar pela crise, vamos dizer assim, conseguem passar pela crise, estão otimizando os seus quadros de funcionários. Então, o que eu recomendo para vocês quando a gente pensa nesse título? Investir na minha carreira profissional em plena pandemia, em plena crise. É o momento? Vamos raciocinar. Se tem muita gente desempregada e muita gente que acabou perdendo emprego nesse momento, né? E tem muitos recém-formados, muita gente entrando para o mercado, vamos dizer assim. Como as empresas estão pensando nessa otimização do quadro de funcionários, quando você for concorrer a uma vaga com uma pessoa, quando o mercado estiver voltando, você imagina uma fila maior de concorrentes, vamos dizer assim. E como é que você se destaca desse concorrente? Justamente com conhecimento. Então, se eu tenho uma sugestão, se eu tenho um conselho para dar, algo do gênero, é que nesse período de pandemia que vocês busquem, aqueles que podem, da melhor maneira possível, a tentar se destacar de alguma forma, tá? Então, como é que você se destaca? Com conhecimento. Ah, mas eu não vou ter isso no meu currículo, não ter, sei lá, não tenho obras no meu currículo, sou completamente recém-formado. Mas aqueles que demonstram proatividade, que não ficaram parados durante a quarentena, com certeza vão se destacar muito mais em relação àqueles que se limitaram, vamos dizer assim, né? Tiveram com essa crença limitante de que, tipo, tá todo mundo ruim, tá todo mundo na crise, então não tem o que fazer mesmo, não tem trabalho mesmo, não tem emprego mesmo e vou ficar aqui. Eu acho que a gente não pode ficar parado, né? Então, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, mesmo que, a gente tem que buscar evoluir de alguma maneira. E se existe uma evolução nesse momento, eu prezo pela evolução de você se evoluir como profissional em relação ao conhecimento. Então, buscar conhecimento em período de crise, eu acho que não só pode como deve, né? É uma questão até mais de essencial para ganhar mercado, porque quando for reabrindo as vagas, a fila de concorrência vai ser maior e você tem que se destacar dessa concorrência. Lembrando que muitas pessoas vão competir com vocês, também não vão ter experiência, também vão ser recém-formados, também vão estar ali buscando um trabalho porque existe uma crise, são poucas as ofertas de serviço, então você tem que se destacar de alguma maneira, tá? Então, se for para falar alguma coisa, se a gente for refletir alguma coisa, trazendo o título da live aqui, né? Se eu devo investir na minha carreira, eu diria que com certeza. Acho que qualquer momento é bom momento para você investir na sua carreira, mas principalmente em momentos de crise, tá? Justamente por conta dessas filas que vão se criar e que você tem que se destacar de alguma maneira, né? Vocês entenderam essa parte de políticas monetárias e políticas econômicas, monetárias, fiscal? Eu só quis trazer para embasar, porque tem muita gente especulando em cima dessa questão de tipo, porque a Selic baixou e porque a gente está numa posição aí do governo tentando injetar dinheiro na economia, que a gente não está sofrendo uma crise, mas está, com certeza. E por conta dessa crise, esse desaquecimento do mercado, que justamente o governo tem que entrar com essas políticas econômicas monetárias expansionistas para justamente tentar reaquecer o mercado, fazer com que aquelas pessoas que têm dinheiro em caixa começar a gastar e, né, tentar fazer girar a economia. E uma das coisas que eu vejo que está em alta e que muita gente tem prezado nessa parte econômica, né, para fazer a sua parte, vamos dizer assim, em relação à crise, é quando você for prezar por consumir daqueles que são pequenos produtores, tá? Então, vou pedir comida ou coisa do gênero, peça daquele restaurante pequeno de bairro. Sabe assim, a gente tem que cuidar desses pequenos produtores para que eles consigam passar pela crise, porque os grandes vão dar conta, vamos dizer assim, né? A gente preza, por exemplo, dentro da construtora, fazer negociações com os grandes fornecedores, né? Porque para estender prazos de pagamento e etc. E aqueles pequenos fornecedores, a gente quita e vai pagando assim bem antecipado, inclusive a gente fez pagamentos antecipados para alguns fornecedores, justamente para tentar fazer a nossa parte em relação a essa questão da crise. A gente tem que prezar por isso também, né? Não só
visando a nossa carreira profissional, mas eu acho que, quanto cidadão, a gente tem que buscar tudo isso, né? Tem que buscar não só pensar na gente, mas pensar num todo, pensar na crise, pensar em todas as pessoas que estão se desempregando, por essa questão de saúde mesmo, que está complicado, né? A gente está vendo o que está acontecendo no nosso país aí. Eu tenho pessoas da minha família que são da área de saúde, a gente fica sabendo de muita coisa, né? Então, a gente tem que se cuidar ao máximo. E na questão da economia e da questão da profissão, que, vamos dizer assim, são fatores secundários, né, nesse período, mas que são importantes, a gente tem que se manter também, né? Não adianta simplesmente se trancar, se fechar e vamos se cuidar, mas também não pensar no outro lado, né, quando tudo isso acabar. Então, se eu tenho um conselho a vocês nessa parte profissional, é justamente buscar, então, que eu acho que o período de crise é essencial que a gente busque aí um diferencial de mercado e busque mais conhecimentos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe aí uma parte mais de economia, meio chata. Se vocês não concordarem ou concordarem, se quiserem fazer algum comentário, pode colocar aí embaixo, pode, vir conversar comigo. Sou bem aberta, se vocês quiserem falar por inbox ou, sei lá, a gente conversa. Porque são especulações, expectativas de mercado, etc. E não dá para prever ao certo, vai ser assim, vai ser assado, vai crescer isso, não vai crescer aquilo. Porque no início do ano a gente tinha esse boom da construção. As primeiras falas foi muito, porque a gente vai passar nessa crise econômica, vai ser rápida, e não é. A gente está vendo que não é bem assim, já estamos em junho e ainda não sabe se fica em quarentena, se não fica, e só está crescendo aí o número de pessoas, infelizmente, morrendo por conta do coronavírus, que é extremamente perigoso. Então a gente tem que considerar tudo isso, todas essas variáveis, vamos dizer assim. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e um beijo.